Oi, seja bem-vinda ao canal Professora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e você está aqui para mais um vídeo do Que Mundo é Este? Hoje nós continuaremos falando a respeito do suplemento para o sistema Daimon. Cenário Trevas, Anjos, a Cidade de Prata. É isso mesmo, se você quer saber como criar anjos superpoderosos para serem heróis ou vilões das suas aventuras de RPG, fica aqui, que depois da vinheta a gente volta. E aí, gente, pronto para continuar falando a respeito deste suplemento incrível que é Anjos? Bom, se você está com a gente aqui desde o início, você sabe que este não é o nosso primeiro vídeo para o suplemento de Anjos, a Cidade de Prata. Esse é o vídeo de número 2. No vídeo anterior, nós falamos a respeito da história, né? Começamos a falar a respeito da história de Anjos. Não fica preocupado, não. Tem um link aqui no card. É só você ir lá e recapitular do início, tudo bonitinho, tá? Mas se você já assistiu o vídeo anterior e tá aqui para ver a continuação, né? Nós vamos hoje prosseguir a nossa história, tá? Antes da gente continuar, tá, pessoal? Deixa só lembrar que eu tenho também uma playlist falando sobre o cenário Trevas. O cenário Trevas, ele foi desenvolvido pelo escritor Marcelo Deldébio. Ele é um cenário de terror sobrenatural para ambientar aventuras de terror, né? Para roleplay game, jogo de interpretação de papéis. Se você também não sabe o que é roleplay games, link, tá? Ou no card ou na descrição tem um link que vai te levar para minha playlist que fala a respeito de RPG para iniciante. Quem sabe você curte e acaba virando também jogador, tá bom? E o outro link é para o estudo que eu fiz a respeito do cenário de Trevas RPG, o cenário principal, né? Então, vai lá dar uma olhadinha que tem vários vídeos falando tudo que você precisa saber, tanto sobre o cenário Trevas RPG, como sobre o sistema Daimon, tá? Os links ou estão na descrição ou estão no card. Pode procurar que você vai encontrar palavra. Se não encontrar, briga comigo lá na comunidade, tá bom? E hoje, pessoal, nós vamos prosseguir. Para a gente poder prosseguir, a gente precisa só fazer uma rápida recapitulação de tudo que a gente viu no vídeo anterior, né? Então, no vídeo anterior, a gente começou a falar a respeito da história de Paradísia. Paradísia, ele é um plano, né? Um plano de existência, né? Que ele fica entre o nosso plano, que é o plano de Satânia, o plano onde fica a Terra, e o plano do Éden, né? Então, tem também um estudo, tá, gente, sobre os planos de existência de Trevas RPG. Mas o que você precisa saber sobre Paradísia é que ele era um plano intermediário entre o lado dos deuses, o plano do Éden, e o nosso mundo, né, o plano de Satânia. E os deuses, eles começaram a atravessar, tá certo, do plano deles, do Éden, para Paradísia. Primeiro veio o Demiurgo que é, né, o criador da Cidade de Prata, né, ele que criou os anjos alados, né, aí houve a primeira revolta com Lúcifer, né, Lúcifer se voltou contra o Demiurgo, aí o Cristo empunhou a espada de mil sóis, né, destruiu a rebelião de Lúcifer e de seus aliados, né, e jogou eles no abismo. A gente viu também a chegada de outros deuses vindos, né, de Paradísia, como, por exemplo, os deuses da cidade de Ra, os deuses, né, do Egito, os deuses, né, do Olimpo, né, da mitologia grega. Nós vimos também os deuses de Asgard. Então, no primeiro vídeo, a gente mostrou, né, quem foram essas criaturas que atravessaram, né, que vieram, e como elas foram se instalando em vários lugares diferentes de Paradísia. E vimos também, né, a segunda rebelião, né, que ela começa quando eles descobrem a Yggdrasil, né, descobrem a Cabala, a árvore da vida, e aí Hermes, né, juntamente com os Sefirotes, eles passam a estudar a árvore da vida, né, e aí
ocorre o que a gente chamou de segunda rebelião, que é quando Samayasa, que era um anjo, né, da Cidade de Prata, ele acaba vindo junto com outros anjos para ajudar a estudar a Cabala, e ele acaba se interessando pelas filhas dos homens, pelas mulheres humanas. Só que o Demiurgo, né, não aceitava essa festa aí, né, essa farra, né, entre os filhos dele, os anjos, e as mulheres humanas. Não, ele gosta das coisas direitinho, não gosta dessa coisa, não é carnaval não, né? Então aí o que aconteceu? O Samayasa, né, junto com os outros 200 anjos que formavam a falange dele, resolveram ignorar as ordens do Demiurgo e resolveram copular com as humanas, né, fazer a farra. A consequência de tudo isso, né, gente, é que começaram a nascer os híbridos, né, começaram a nascer os gigantes e os Nephilim, né, os gigantes, eles, né, eram humanoides, que eles tinham, né, uma constituição maior, eles eram mais fortes do que os humanos normais, isso porque eles tinham, claro, sangue de anjo. E os Nephilim, embora eles fisicamente não tivessem nenhuma diferença com os humanos normais, eles tinham uma habilidade, né, de terem uma vida eterna, né? Então, toda vida que eles morriam, eles reencarnavam. E o pior, né, gente, quando eles voltavam, alcançavam certa idade, eles voltavam a lembrar de tudo que eles tinham vivido nas outras vidas. Imagina aí a confusão que isso podia causar. Pois bem, Demiurgo, sentindo, né, que de certa forma a responsabilidade de resolver o problema era dele, uma vez foram os anjos dele que começaram a baderna, né, ele resolveu que ele ia pôr um fim naquilo. Então foi assim que a gente terminou o último vídeo, né, com o Demiurgo decidindo a pôr um fim, a pôr um basta nos híbridos e nas gerações híbridas que poderiam surgir. E aí eu perguntei para vocês no final do vídeo anterior, vocês sabem como foi que ele fez isso? Vocês imaginam como é que foi? Qual foi o fato histórico que essa confusão toda desencadeou? Isso mesmo. É sobre exatamente isso que nós vamos falar. O dilúvio. Vamos lá? Então, né, gente, como eu disse para vocês, Samayasa e os anjos dele desceram do céu, escolheram cada uma mulher, tiveram filhos com elas, né? E eles acharam que isso era pouco para aborrecer o Demiurgo, eles ainda ensinaram para suas mulheres e para os seus filhos toda a magia que eles tinham aprendido, né? Toda a magia, toda a feitiçaria que eles tinham desenvolvido através do estudo da Cabala, né? Então eles repassaram os caminhos de Hermes, né, para os humanos. E aí vocês imaginam, né, o tamanho da confusão que isso acabou gerando, né? Agora tinha, além dos híbridos, do poder próprio dos híbridos, né, do fato deles terem sangue de anjo, eles ainda tinham também um conhecimento, né, que não era para os humanos, um conhecimento que era restrito somente dos seres de paradísia. E aí nós, como eu falei anteriormente, né, nós sabemos que do cruzamento dos anjos com as humanas, né, surgiram os gigantes e surgiram os Nephilim. Os gigantes, eles eram criaturas enlouquecidas, tá? Eles destruíam tudo à sua volta. Parece assim que, né, o fato deles terem evoluído bastante fisicamente, né, não ocorreu também no plano mental, né? Eles eram mentalmente instáveis. E aí eles causaram muitas mortes, muita destruição, e o clamor dos seres humanos, né, por causa do que aquelas criaturas horrendas estavam fazendo, chegou, né, até os céus. E os principais anjos, né, que formavam a falange lá da Cidade de Prata, né, Miguel, Gabriel, Rafael, Suriel e Uriel, eles baixaram os olhos deles para a terra, eles viram o sangue que corria, né, por causa daqueles seres híbridos, daquelas criaturas bestiais. E aí, sob as ordens divinas, né, sob o comando divino, eles cobriram a terra com dilúvio. Algumas pessoas dizem que não foi a terra toda, né, foi apenas uma parte da terra, né? Mas o fato é que
né, choveu, né, e cobriu todas as extensões da terra, matando, né, todas as pessoas, todos os seres vivos que haviam, inclusive matando também os híbridos, né, os gigantes e os néfilins que habitavam na terra. É claro, os anjos, né, fugitivos, eles foram capturados e eles foram enterrados no abismo, onde eles ficaram lá por 70 gerações. Depois eles foram acorrentados pelas mãos e pelos pés no deserto de Dudael e condenados a sofrer sobre o fogo brando até o dia do juízo final. Lembra que eu falei para vocês no vídeo passado que o juízo final é aquele dia hipotético onde todos os tudo que é de ruim vai ser, né, vai acontecer lá, né, na mitologia judaico-cristã, né? Então, eles também ficariam presos no deserto, né, acorrentado, literalmente queimando, né, ao chamado fogo brando, né, queimando ao sol até o dia do juízo final. E isso porque eles tiveram, né, pessoal, a ousadia de desobedecer o demiurgo e de copular com as humanas e acabaram ainda por cima revelando, né, os segredos da árvore da vida para os filhos deles com aquelas humanas, né? Lembra que eu falei que a falange do Samaiasa, né, o Samaiasa, ele era o general dessa trope de anjos rebeldes, né? Ele que era o líder. E ele tinha lá uma falange de 200 anjos, né, que acompanhavam ele. Mas somente 127 desses anjos, pessoal, foram capturados. Muitos deles, né, foram destruídos em confronto com outros anjos da Cidade de Prata e alguns conseguiram escapar. A grande maioria dos gigantes foi morta por Miguel, Gabriel e pelo dilúvio. Os Nephilim, né, que eram aqueles que tinham, né, a forma física idêntica ao dos humanos, mas tinham a capacidade de renascer e relembrar das vidas anteriores, como eu já falei anteriormente, eles retornaram, né, para a Terra após o dilúvio, porque teoricamente eles seriam imortais, né, e foram recuperando as memórias deles, né, cada reencarnação que eles vinham, eles lembravam de tudo aquilo que acontecia e lembravam, inclusive, gente, do terrível dilúvio, né, que tinha sido mandado sobre a Terra para destruí-los. Outros anjos rebeldes, como Azrael, foi condenado a permanecer para sempre entre os mortais, ou seja, ele perdeu, né, as habilidades de anjo dele, ele foi condenado a ficar encarnando e voltando para a Terra, né, eternamente. Essa foi a pena, né, que a Cidade de Prata impôs a ele por ter participado da segunda rebelião. Segundo a lenda, todas as mitologias da Terra, elas têm histórias semelhantes para explicar o dilúvio. Zeus, por exemplo, ele fala, né, que ele ordenou um dilúvio. Elio, Vishna, Hel e outros deuses de outras mitologias, né, também enviam dilúvios sobre a Terra. De acordo com muitos sábios, a única entidade que teria poder suficiente para coordenar todas estas ações e reações, né, ocorrendo ao mesmo tempo, né, por deuses, né, para que todas encaixassem, né, todas ocorressem ao mesmo tempo, né, a única criatura que tinha esse poder era o Ancião do Tempo. Eu falei sobre o Ancião do Tempo, gente, também no vídeo anterior, né, que ele era uma entidade que acredita-se que ele existia muito antes do Demiurgo atravessar, né, a barreira de Paradísia e Éden. E há os que acreditam que esse ancião dos tempos nada mais era do que o próprio Cronos, né, o pai do Zeus, né? Bom, não se sabe, mas sabe-se que ele era o único, né, com poder suficiente para coordenar, né, uma ocorrência tão fabulosa ao mesmo tempo, né? Tantos deuses agindo em conjunto, né? Só poderia ocorrer com a intervenção do ancião dos tempos. Isso aí, gente, aconteceu assim aproximadamente uns 4.000 anos antes de Cristo, viu? Acredita-se que o dilúvio ele ocorreu aí por volta dessa data, né? E o que teria resultado, né? Como consequência do dilúvio? Começou-se a especular sobre o ancião dos tempos, né? Sobre
entidade misteriosa, que segundo alguns, ele seria o único remanescente de um plano superior ao Éden, né? Um plano que ninguém nunca encontrou, ninguém sabe se existe. Alguns chegaram a dizer que haveria, né, acima do plano dos deuses, um outro plano, que seria de onde veio o ancião dos tempos, mas não se tem nenhuma certeza, tudo isso é só especulação. E foi também nesse período que Palamedes, o primeiro anjo obscuro Nimbus, inventou o jogo de xadrez e começou a partida envolvendo anjos, humanos e demônios. Essa partida aí, ela levaria aproximadamente 6.000 anos para acabar com os seus irmãos Nimbus da Cidade de Prata. Depois disso, né, gente, nós vamos falar agora um pouquinho a respeito das pirâmides, né? Nós vamos deixar um pouco lá o Demiurgo, né, e a Cidade de Prata, e nós vamos dar um pulinho no que estava acontecendo com os adoradores de Ra, né? Vamos falar um pouquinho agora a respeito das pirâmides. Bom, após o dilúvio, os deuses egípcios, eles dominaram uma região que era colonizada pelos filhos de Cã. Cã foi um dos 3 filhos de Noé. Acredita-se que Noé tenha sido um humano que foi escolhido pelo Demiurgo para sobreviver ao dilúvio. E ele tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Então, os filhos do Cã, né, que era um dos filhos de Noé, eles colonizaram, né, uma região, tá certo? E eles passaram a adorar os deuses egípcios, os deuses da cidade de Ra. Isso aí ocorreu por volta de 2205 a.C., e nessa época eles começaram a erguer pirâmides, né? Entre elas as mais famosas, né, que são as pirâmides de Kelpis, Kefre e Miquerino. Essas pirâmides elas eram uma forma de realizar, né, uma ligação permanente entre a cidade dourada de Ra e o Cairo, que era a capital desse reino lá, criado pelos filhos de Caim, né? Desculpa, criado pelos filhos de Cã, né? Caim já é outra história. Caim é o cara lá do primeiro homicídio, né? Cã, né, é que era o filho de Noé. Então, gente, os filhos de Cã travaram o conhecimento com os deuses da cidade dourada de Ra, e aí eles começaram a adorar essas entidades. Mas eles queriam criar, né, uma forma de conexão, um portal, uma maneira de se comunicar diretamente com essas entidades. E aí eles começaram a criar esses imensos, né, monumentos, né, as pirâmides, tá? E essas pirâmides, elas funcionavam como uma ligação mística, né? Ou seja, um portal por onde os deuses poderiam atravessar da cidade dourada para o Cairo, né, que era o centro do reino humano, dos adoradores, né. Nesse período, a Cidade de Prata, ela passava por uma crise administrativa. Os nimbos e os corpóreos, 2 castas de anjos, né, da cidade, eles estavam brigando pelo governo do castelo de Júpiter. Olympus, Asgard e outras cidades dos deuses faziam suas próprias pontes de ligação entre Paradiso e a Terra. Ou seja, era um momento em que os seres humanos, eles estavam começando, né, a conhecerem as divindades de Paradiso. Eles estavam começando a estreitar o laço com essas divindades. E isso, em parte, né, gente, era ainda consequência do que Samayasa e os seus anjos tinham feito, porque o dilúvio, né, ele destruiu, ele matou, né, todas aquelas pessoas, mas houveram sobreviventes. E esses sobreviventes, eles tinham, né, conhecimento do que Samayasa e os seus filhos tinham passado para os humanos. Ou seja, o dilúvio não havia conseguido apagar da mente daqueles humanos a existência dos seres de Paradise, né? Então, eles continuavam sabendo que existiam os deuses, né? Aqueles seres poderosos que habitavam um plano superior ao deles, né? E a prova disso é exatamente o que aconteceu lá, né, no Egito, com as pirâmides, tá? Já na Grécia, né, os deuses gregos, eles também estavam travando conhecimento, né, com seus adoradores, lá próximos ao Monte Olimpo. E Zeus, né, ele estava consolidando-se
como soberano dos céus. Hades já tinha se tornado, né, o senhor do Underworld. Underworld, né, gente, para quem não conhece a mitologia grega, é o submundo grego, tá? Então, se a civilização egípcia, adoradora de Ra, estava surgindo lá por volta de 2000, 2005 a.C., a civilização grega, né, dos adoradores, né, do Olimpo, ela surgiu ali por volta do ano 2000 a.C. Poseidon, né, também, que era outro dos irmãos de Zeus, ele tomou para si, né, o comando dos mares, né, e de todos os deuses marinhos, né, de Paradísia, e ele fez a ponte de ligação entre esses seres e os adoradores na Terra. Os deuses do Olimpo, assim, se tornavam os seres mais poderosos a caminhar na Terra, né, porque, ao contrário do Demiurgo, que não cruzava a barreira para a Terra, essas divindades não tinham nenhum problema, né, em atravessar a barreira e se relacionar diretamente com os seres humanos aqui na Terra. Nesse período também, Baal-zebub, que era um deus mesopotâmico, ele é banido para o inferno. Lá ele se junta a Lúcifer e a Satã como o terceiro governante do inferno. Então, de acordo com a mitologia de Trevas RPG, viu, gente? Lembrando que tudo isso é a mitologia de um mundo de fantasia sobrenatural, um mundo de fantasia de terror, tá? Então, segundo essa mitologia, né, havia no inferno 3 entidades que governavam, né? 3 entidades extremamente poderosas. O Baal-zebub, que era um deus mesopotâmico, né? Lúcifer, da primeira rebelião contra o Demiurgo, e Satã, que era aquela entidade obscura, estranha, né? Que praticamente criou o inferno, né? Que produziu o inferno, né? E no caso do Baal-zebub, ele era o terceiro governante, ele comandava 365 legiões infernais, e o arcanjo Atafon foi quem foi designado para servir de embaixador no abismo, né? Lá ele construiu, né, com autorização dos dragões, um castelo. Qual era o objetivo do Atafon no abismo? Era exatamente servir como um fiscal, como um embaixador, como um representante da cidade de Prata no abismo, né, para ficar de olho no que aquelas entidades estavam fazendo. Afinal de contas, era muito do interesse do Demiurgo manter, né, o abismo sob controle, manter aqueles seres lá sob controle. Afinal de contas, né, gente, se eles escapassem de lá de alguma forma, né, ninguém sabe o que poderia acontecer. Então, a gente sai aqui do dilúvio, já comentamos sobre as pirâmides, que foi o marco de iniciação de adoração aos deuses, né? Foi praticamente, assim, o início, né, daquela abertura religiosa, né, entre deuses de Paradísia e humanos. E nós vamos falar sobre um outro acontecimento que ocorreu, né, que também balançou os alicerces, né, do nosso plano de existência, que foi a Guerra de Troia. A Guerra de Troia, ela aconteceu aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, né? Começou com uma festa que foi dada no Olimpo, e nessa festa, né, todos os principais anjos de Paradísia, eles foram convidados, eles estavam presentes. Então, imagine aí uma festa onde, além de estarem presentes todos os deuses do Olimpo, estavam também os principais generais, os principais anjos de Paradísia, provavelmente embaixadores de Asgard, de outros povos também, né? Mas teve uma pessoa que não foi convidada, exatamente ela, a Discórdia. A Discórdia, gente, ela era uma deusa, que ela era filha de Ares, o deus da guerra. E ela não foi convidada para a reunião, não se sabe por quê, se o convite dela se perdeu, ou se alguém realmente não queria ela por lá, né? O fato é que ela não foi convidada. E é claro, ela não gostou nem um pouco, ela considerou isso um insulto. Ela ficou tão chateada que ela resolveu fazer aquilo que ela fazia de melhor. Exatamente, semear a discórdia. Então, o que foi que ela fez? Ela pediu, né, pro Hefesto
criar para ela uma maçã de ouro, né, o Hefesto, que era, né, era o deus ferreiro, né, do Olimpo, criar para ela uma maçã trabalhada em ouro. E ela mandou que ele talhasse naquela maçã a seguinte frase: para ser entregue a mais bela. E aí ela simplesmente deixou a maçã cair, né, no meio da festa lá, cair, né, no centro lá do salão de baile, lá no Olimpo, tá? E acidentalmente ou propositalmente, não dá para se saber, a maçã caiu no meio, né, lá onde estava Afrodite, Hera e Atenas. Vamos por parte. Afrodite, deusa do amor, né, a primeira deusa a pisar na terra, né? A gente falou sobre ela no primeiro vídeo, que ela nasceu das espumas do mar, depois que Zeus cortou, né, cortou os testículos do pai dele, jogou no oceano, né? E ela nasceu da espuma, né, que se formou lá no mar, naquele local, né? Então a Afrodite, de certa forma, titia de Zeus, né? Era irmã de Zeus, e ela, né, a Hera era também esposa de Zeus e rainha do Olimpo. E por último nós temos Atenas, que era filha, né, filha de Zeus, tá? E Atenas, ela foi produzida, né? Algumas lendas dizem que ela foi produzida da própria testa do pai, já armada, né? Outras dizem que ela era filha, né, de Zeus com a primeira esposa dele, a Metis, né? Então há várias lendas lá que explicam quem era Atenas. Mas o fato é que você tinha Afrodite, a deusa do amor. Você tinha a Hera, a deusa da família, a deusa, né, da fecundidade, e você tinha Atenas, a deusa da guerra. E de repente caiu uma maçã no meio dessas três mulheres lindas, fabulosas, poderosas, divinas, onde na maçã estava escrito: para ser entregue a mais bela. E agora? Né? Elas ficaram lá olhando uma para a outra, qual de nós é a mais bela? Para quem foi essa maçã, né? E essa era exatamente, né, gente, a intenção da discórdia, produzir, né, aquele clima de desavença entre três deusas extremamente poderosas e também extremamente, né, como é que eu posso dizer, desequilibradas. Acho que não tem outra palavra, né? Se você estuda mitologia grega, você sabe que nenhuma das três batia muito bem da bola, né? Elas eram extremamente egoístas, elas eram extremamente instáveis, né? E agora elas estavam ali discutindo entre elas qual das três merecia ficar com a maçã que a discórdia tinha jogado. Para resolver a situação, né, o Zeus, que estava vendo ali aquela confusão toda, ele resolveu que ia ter que intervir, né? Afinal de contas, ele era o senhor do Olimpo, ele não podia deixar que uma simples maçã atrapalhasse a festa dele, ainda fizesse ele passar vergonha na frente dos seres mais poderosos de Paradisa, que estavam ali naquele evento. Então ele resolveu convocar um humano, né, um homem chamado Paris, tá? O Paris, ele era filho de Priarmo, né, que era um rei humano, né? E por que o Zeus escolheu Paris? Por que não outro deus? É que ele não queria, né, que parecesse assim que tinha havido assim algum tipo de intimidação, ou que alguma deusa tivesse se beneficiado. Ele queria que desse aquele ar de imparcialidade. Então ele teve a ideia de chamar um humano, e ele escolheu Paris, né? Para escolher qual era a missão do Paris. Uma missãozinha bem simples, ele só tinha que escolher qual das três deusas era a mais bela, aquela que fosse a escolhida pelo Paris. Ela seria eleita deusa da beleza, e ela ficaria com a maçã como representação de que ela era realmente a deusa mais bela. Parecia assim que Zeus tinha resolvido o problema, né? Parecia assim que tudo ia ficar bem. Só que quando Paris chegou ao Olimpo, ele foi rapidamente, né, visitado pelas três deusas em particular. Cada uma delas procurou o rapaz e tentou comprar, né,
a decisão dele, com ofertas, com presente. Elas ofereceram poder, elas ofereceram riqueza, fertilidade, né? Cada uma delas foi oferecendo o que tinha, né? Atenas chegou para o Paris, e Atenas era a deusa da guerra, né? Deusa da sabedoria, né, da chamada batalha justa, né? Então ela chegou para ele e disse para ele que se ele escolhesse ela como a mais bela, os povos dele lá na Grécia jamais perderiam uma batalha, ele venceria as guerras, né? Se você levar em consideração que a Grécia, né, vivia praticamente de batalhas entre si, né? As cidades-estados viviam batalhando entre si, né? Era um presente incrível que a Atena estava oferecendo. Mas aí chegou Hera e disse para ele, ó, se você escolher a mim, nunca mais vai haver fome na sua terra, as colheitas vão ser fartas, as mulheres não vão mais morrer de parto, né? Então vai haver fecundidade lá na Grécia, na sua cidade, né? Que na verdade, Paris, né? Ele era de Troia, né? Então aí o que acontece, né? Paris estava lá, entre aquelas duas mulheres, quando de repente chega Afrodite e diz para ele, olha, é o seguinte, se você me escolher a mais linda, né, eu vou te dar o amor da Helena, né? A Helena, ela era filha da Leda, né, que era considerada a mulher mais bela de todo mundo, e ela era prometida para Menelau, que era irmão do Agamenon, que era ele era o rei da cidade de Atenas, na Grécia, né? Então, Paris era secretamente apaixonado por Helena, mas Helena era prometida de outro homem, né? Então, ele não tinha nenhuma chance de ter nada com a Helena. Mas Afrodite chegou para ele e ofereceu para ele o amor, né, da Helena. E aí o Paris, ele aceitou, né? E ele escolheu a Afrodite como a mais bela das três deusas. É tanto, né, gente, que até hoje a Afrodite é conhecida como a deusa da beleza e do amor, por causa desse acontecimento aí. E aí o que aconteceu, né? As outras duas deusas ficaram indignadas, porque elas sabiam que a Afrodite tinha comprado a decisão, coisa que elas, né, tinham tentado fazer antes, mas não tinham conseguido oferecer algo que realmente valesse a pena para o rapaz, né? Então elas juraram entre elas que iriam fazer com que Paris e o reino dele, né, o reino de Troia, se arrependesse, né, por ele ter escolhido a Afrodite. Mas o Paris não estava nem aí. Ele tinha conseguido conquistar o amor da Helena, né, que ele sempre tinha sido apaixonado pela Helena, tá? Não deu tempo, a Helena já tinha sido casada com o Menelau, mas como ela estava apaixonada pelo Paris, ele não teve muita dificuldade em raptar ela da casa do marido. Então Paris raptou a Helena, levou ela para a cidade de Troia, né, onde ficava o reino do pai dele, e o marido da Helena, né, o Menelau, é claro que ele não gostou nem um pouco dessa coisa toda, né? Quer dizer, o cara chega aqui, rouba minha mulher, o que é que tá acontecendo? Então ele pediu ajuda para o irmão dele, para o Agamenon. Ele preparou uma esquadra grega, né? E essa esquadra atacou e organizou um cerco. Gente, imagine aí um cerco que durou 10 anos. 10 anos, um exército, uma esquadra inteira cercando uma cidade. Ninguém podia entrar, ninguém podia sair. Por 10 anos a cidade de Troia sobreviveu, ela lutou, né, contra o Menelau, né, e os exércitos gregos que queriam pôr abaixo a cidade para poder recuperar, né, a esposa do Menelau, a Helena. E aí é dito pela mitologia aqui de Trevas, né, que vários deuses de várias cidades de Paradise auxiliaram direto ou indiretamente um lado ou outro da batalha, né, e foi assim. Essa batalha ela gerou um centro de grandes atenções nesse período histórico. A guerra ela só chegou ao fim quando o general grego, né, pediu a um famoso arquiteto chamado Epeu que criasse um presente, né, um imenso cavalo feito de madeira para ser dado de presente
né, ao rei de Troia, como um símbolo assim de que o exército grego estava indo embora, estava se rendendo. Então eles levaram o cavalo, né, até a frente do castelo e depois os barcos, os navios desapareceram, né, o cerco foi desmanchado. E aí os troianos ficaram tão felizes, né, que aceitaram o cavalo, levaram aquele cavalo gigantesco, feito de madeira, para dentro dos muros da cidade. O que eles não sabiam era que o exército grego estava escondido dentro do cavalo, né? Foi uma estratégia que eles encontraram para poder entrar. E assim, depois, né, de 10 anos de cerco, o exército grego conseguiu invadir Troia, conseguiu vencer a guerra, conseguiu, né, recuperar a Helena, né? Então, quer dizer, você tem aqui, né, né, a origem, né, de um termo que até hoje é conhecido como presente de grego, né, que é tudo devido a esse fato histórico aqui, é devido a essa questão do cavalo de Troia, né. Então, gente, com isso, né, com tudo isso, a Afrodite acabou se tornando a deusa da beleza. As duas deusas que não ganharam a maçã de ouro, elas acabaram se sentindo vingadas, né? Porque elas conseguiram destruir o Paris, a família dele, né? Foi um destroço, gente, foi um destroço, né? A dinastia do Paris, ela foi praticamente extinta por conta, né, desse amor, né, proibido entre ele e a Helena de Troia, né, como ficou conhecida. Mas isso, né, pessoal, vai ser assunto do nosso próximo vídeo, porque aqui eu já falei bastante, esse vídeo já ficou muito rico, né, eu já falei muita coisa legal, muita coisa interessante, tá? E se eu continuar aí vai dar, né, 1 hora, 2 horas de vídeo, tá bom? Então, no nosso próximo vídeo, nós vamos continuar com a história dos anjos da Cidade Prata. E se você também está curioso para saber como essa história vai continuar, não deixe de se inscrever, ativar o sininho. E se já é inscrito, obrigada aí pelo carinho. Não deixe de comentar, de dizer o que você está achando, tá, desse vídeo. Compartilha nas redes sociais para que outros RPGistas também possam conhecer a história, né, desse cenário incrível, né, que é o cenário Trevas, desse suprimento maravilhoso que é o Anjo em Cidade Prata. Gente, muito obrigada por ficarem comigo aqui nesse vídeo. Eu aguardo vocês, tá, para o nosso próximo encontro. É isso aí, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!